Nós não pedimos nada para os seus filhos, disse minha mãe, empurrando guardanapos para o lado deles, enquanto as filhas da minha irmã abriam suas caixas de massa e sobremesa de $65 cada, no encontro de família. O marido dela completou: agradeça por eles terem sido convidados. Só murmurei: entendido. Quando o garçom voltou, levantei-me e disse: meu nome é Chris. Tenho 34 anos, sou o filho do meio e o que sempre é chamado quando o grupo da família entra em pânico com a logística. Dou aula de álgebra para o 9º ano em uma escola pública. Gosto de bares limpos e simples, café barato e rotinas previsíveis. Tenho um filho, Max, de 9 anos, e uma filha, Lily, de 6. A mãe deles e eu nos separamos há 3 anos. Criamos juntos como se administrássemos uma pequena empresa, calendário compartilhado, fins de semana alternados, recibos guardados em uma pasta chamada Crianças, despesas reais. Na minha família, sou o cara que entende de números e isso, de algum modo, virou o cara que sempre paga a conta. Minha irmã mais velha, Jane, é a favorita. Tem 2 filhas, um SUV brilhante e um Instagram onde toda legenda termina com gratidão. O marido dela, Trevor, vende soluções para alguma empresa que o paga com jaquetas com logotipo. Minha mãe oscila entre conselhos de culinária e lições de moral, dependendo do humor. Meu pai assiste esportes com volume baixo e diz: não começa. Não sou dramático. Gosto de coisas que fazem sentido. Gosto quando uma pizza tem 8 fatias e cada um come 2. Gosto quando um recibo mostra o que mostra. É por isso que aprendi a viver de forma simples. Sei o preço do leite e o horário exato em que a lavanderia fica vazia. As crianças e eu fazemos panquecas aos domingos e fingimos que são problemas de matemática. Se o papai vira 3 panquecas por minuto, quantas ele faz antes que Lily comece a roubar as gotas de chocolate da tigela? As reuniões de família costumavam acontecer na casa dos meus avós. Toalhas de mesa de plástico, ovos recheados e alguma tia chorando na garagem. Este ano, minha mãe reservou um restaurante por conforto, por causa dos joelhos do vovô, e porque ela queria aquelas fotos em que todos parecem provar o gosto do dinheiro antigo. Ela enviou o convite com uma agenda em PDF, chegada às 17h45, foto do grupo às 18h10, jantar às 18h30, bolo às 19h20. Traje esporte fino, crianças bem-vindas. Havia uma observação sobre o estilo familiar para evitar pedidos em excesso, acompanhada de um emoji piscando. Vesti-me como um professor tentando parecer que não é professor, camisa limpa e o único cinto que ainda não descascou. Max usou uma camiseta de dinossauro por baixo do suéter, dizendo que o suéter era para enganar as pessoas. Lily quis os sapatos brilhantes, porque restaurante combina com brilho. Levamos lápis de cor e um saquinho de fatias de maçã. Eu disse que veríamos os primos e que teria pão, pão sempre convence. Chegamos cedo, porque tenho alergia a atrasos. O lugar tinha toalhas de mesa brancas e garçons que carregavam 3 pratos por mão, como num truque de mágica. Mamãe acenou para nós, como uma apresentadora de TV revelando uma surpresa. Olha só você, disse, beijando o ar perto do meu rosto. Estilo professor. Jane apareceu 2 minutos depois, com as filhas de laços combinando. Trevor veio logo atrás, com o sorriso de quem acha que estacionamento com manobrista é uma personalidade. Bateu no meu ombro: professor Chris. Apenas senhor, respondi. O garçom fez o discurso: entradas compartilhadas, pratos principais escolhidos para oferecer variedade, e caixas infantis com massa, frutas, sobremesa e um pequeno item artesanal. Ele sorriu como quem realmente ama o que faz, e eu acreditei. Enquanto ele falava, minha mãe deslizou uma pilha de guardanapos para o meu lado da mesa. Espalhou-os como se estivesse jogando cartas, bem em frente a Max e Lily. Não pedimos nada para os seus filhos, disse ela num tom suave, como se fosse um favor. Eles podem beliscar dos pratos principais. Não queremos estragar o apetite deles. Eles não são meninos, respondi por reflexo. Uma deles é a Lily. Mamãe fez um gesto com a mão. Você entendeu o que eu quis dizer? Jane se inclinou na direção das filhas e, num sussurro alto bastante para todos ouvirem, disse: adivinhem? Caixinha surpresa com sobremesa. As meninas gritaram de empolgação. Trevor tamborilou os dedos na mesa, como uma bateria aprovando a ideia. O garçom voltou com 2 caixinhas de papelão em formato de casinha.
colocou-as diante das filhas de Gen. 2 kits infantis, disse. 65 cada. Virou-se para mim com um sorriso educado. Trago mais 2? Abri a boca para responder, mas a mão da minha mãe se moveu antes da minha. Ela empurrou os guardanapos ainda mais perto de Max e Lily, como se estivesse servindo um tipo diferente de refeição. Não, nós vamos compartilhar, disse ao garçom. Somos uma família que compartilha. Trevor completou, sem sequer me olhar, agradeça por eles terem sido convidados. Disse com tom de piada, mas não era piada. A parte de trás do meu pescoço esquentou. Max puxou minha manga e perguntou, guardanapo é comida? Ainda não, respondi. A mesa ficou barulhenta daquele jeito típico das famílias, conversas sobrepostas, risadas misturadas. O garçom ia e voltava com pratos, saladas, cestos de pão. Meus filhos pegavam as coisas com cuidado, diziam por favor, diziam obrigado. Desenharam um labirinto no menu infantil que nem era para eles. As filhas de Gen abriram as caixas como se fossem presentes. Todos agiram como se aquilo fosse normal. O primeiro gatilho não foram os guardanapos. Nem a frase sobre ser grato. Foi o momento em que minha mãe cruzou o olhar com o garçom, quando ele pairava ao lado da mesa com aquela pasta preta de couro, o porta-conta, como um pássaro esperando para pousar. Ela levantou levemente o queixo na minha direção, do mesmo jeito que se aponta uma lixeira quando se quer mostrar onde jogar algo fora. Chris vai resolver, disse ela num tom leve, como se estivesse me fazendo um favor. Ele é o nosso homem dos números. O garçom olhou para mim. Eu olhei para meus filhos. Algo dentro do meu peito se encaixou, do passado para o presente. Não me levantei ainda. Coloquei a palma da mão na mesa e senti sua firmeza sob meus dedos. Disse a coisa mais silenciosa que já falei em anos, quase para mim mesmo, entendido. E quando o garçom voltou, eu estava pronto para dizer algo que vim evitando há uma década. Eu não me tornei a carteira da família de propósito. Aconteceu aos poucos, como louça se acumulando na pia, quando você percebe, não é um prato, são todos. Quando eu tinha 15 anos, mamãe pediu que eu emprestasse $40 para a gente comprar um vestido de formatura, porque você é responsável com seu dinheiro e vai receber de volta na cesta. A cesta se transformou em, achei que você entendesse o que significa ser família. Foi assim que aprendi que, na nossa casa, me empresta quer dizer não peça de volta. Aos 17, comecei a dar aulas particulares para as crianças do bairro. $20 por hora, em dinheiro. Mamãe contava a todos que Gen era tão generosa, ajudando as meninas mais novas com maquiagem para os bailes, e eu, o homem dos números, ficava quieto, contando as horas, os trocados e o preço de continuar calado. E eu entreguei dinheiro a Gen quando ela chegou em casa chorando porque não deixaram que ela abrisse uma conta no bar. Disse a mim mesmo que eu era o bonzinho. É fácil ser generoso quando se é um garoto que acha que $20 duram para sempre. Aos 22, eu estava estagiando como professor, dirigindo um carro que fazia um clique a cada curva e pegando turnos extras numa livraria para pagar a gasolina. Gen me ligou do shopping. Preciso de ajuda, disse ela. É uma emergência. Imaginei um pneu furado. Era uma bolsa de fraldas de grife que ela precisava comprar para o chá de bebê de uma amiga. A gente divide e vai ser presente dos dois, disse ela. Engraçado esse negócio de dividir, eu paguei no caixa e, no mesmo dia, ela postou uma foto da bolsa com a legenda Olha meu achado fofo, vida adulta é isso. Casei jovem. Quebrados do jeito que se fica quando toda a cozinha é feita de doações e a despensa tem 6 tipos diferentes de macarrão. Quando Max nasceu, minha mãe apareceu com sacolas de supermercado e contou para todos que estava nos sustentando. O recibo em cima do balcão dizia outra coisa, eu tinha pago, ela só tinha escolhido os produtos. Foi mais ou menos nessa época que Gen teve a primeira filha. E toda a família passou a girar em torno daquele bebê. Eu nunca senti raiva da criança, mas sim da órbita. Toda semana era a mesma coisa, me incluíam quando havia uma conta a pagar e me esqueciam quando era a hora de receber crédito. Continuava dizendo a mim mesmo que uma hora isso ia se equilibrar. Eu acreditava na matemática. Acreditava que, se eu me mantivesse calmo e organizado, o universo acabaria ajustando os números. Aqui vai uma lista que prometi a mim mesmo nunca escrever e escrevi mesmo assim.
10 corridas até o aeroporto em um ano. Você já acorda cedo, filho, é uma pessoa matinal. 3 vezes de babá de cachorro de última hora. Esquecemos que não dá para levar cachorro para a região dos vinhos. $250 numa mesa de arrecadação para um evento familiar que Jen não quis incomodar ninguém pedindo ajuda. $480 em um verão com lanches do acampamento, que, no fim, era o quintal deles e os lanches eram pacotinhos orgânicos com adjetivos que soavam como traços de personalidade. $90 aqui, $60 ali, $35 porque fica feio pedir pro garçom dividir a conta. E eu, claro, sou ótimo com gorjeta. O abuso ficou mais sutil, mais esperto, menos rastreável. Você pode pegar isso? Já tá indo ao mercado. Você gosta dessas coisas. E assim eu virei o cara que gosta de pagar. O divórcio não ajudou. Me tornou um alvo mais fácil. As pessoas olham para um pai solteiro e acham que ele vive de doações ou que deve gratidão só por ser incluído. Passei a falar menos nas reuniões de família. Mantive Max e Lily sempre por perto. Recortava cupons pelo app, fazia arroz extra e chamava de noite do arroz crocante, para parecer que era escolha. Os números ainda eram o que me sustentavam. Bastava abrir o aplicativo do banco e ver que eu não estava louco. Podia rolar a tela e nomear cada gasto, dólar por dólar. E então veio o Trevor. Entrou na família como um seminário ambulante sobre valor. Usa palavras como alavancagem, ativo, centro de custo. Da primeira vez que pedi para ele cuidar de Max por uma hora enquanto eu corria até a escola para consertar um projetor que o diretor jurava ser questão de vida ou morte, ele aceitou. No dia seguinte, me mandou mensagem, sem estresse. Me manda $40 quando puder. Achei que fosse piada. Não era. Mandou uma solicitação no Venmo com um emoji de aperto de mãos. A observação dizia, tempo é valor. Mamãe defendeu, ele é só organizado, Chris. Você podia aprender uma ou duas coisas com ele, contra a barra. É preciso coragem para pedir o que você vale. Mas também é preciso coragem para ser família sem precisar de faturas, eu disse. Mamãe suspirou como quem lida com um aluno lento. Você sempre tão literal. Dou aula de equações, respondi. Ser literal é meu trabalho. Quando ela anunciou o jantar de reencontro, fiquei atento às palavras que escolheu. Adultos, $70. Crianças, 65. Mas nada de complicar. Estilo familiar é mais simples, acrescentou. Vamos pedir as caixinhas para as meninas, porque são enjoadas. E quase como um pensamento tardio, escreveu, Chris, traga lápis de cor para os seus dois. Perguntei se deveria pedir caixinhas para Max e Lily. Vamos ver como eles se saem com os pratos principais, respondeu. E completou, não queremos cobranças extras. Uma semana antes do jantar, Trevor me mandou um lembrete amigável no Venmo, $18,72 DEPs da última vez. Sua parte. A última vez foi um churrasco na casa dos meus pais, em que os apps eram chips e molho comprados por mim em loja de atacado. Eu não paguei. Também não discuti. Disse a mim mesmo que, no restaurante, eu enfrentaria tudo com calma, como quem revisa uma prova matemática, sem gritos, sem discurso, sem lição, apenas uma frase simples. Enquanto isso, as pequenas humilhações continuavam a pingar. Max perguntou por que as primas às vezes ganhavam caixinhas de restaurante e ele não. A gente faz estilo familiar, respondi. Ele perguntou, estilo familiar é quando você não ganha o seu próprio prato? Lily quis saber se guardanapo era só um tipo de pão muito fino. Ri, porque se não risse, jogaria tudo pro alto. No dia do reencontro, arrumei a mochila das crianças como um socorrista de campo, maçãs, lápis de cor, adesivos, a barrinha de granola de emergência que tem gosto de serragem, mas evita colapsos. Vesti a nós três como quem tenta desaparecer num lugar chique. Repeti mentalmente, uma frase só. Você consegue dizer uma frase? Entramos. Guardanapos deslizados. Agradeça por terem sido convidados. Caixinhas sendo abertas. O garçom olhou para mim em busca de direção, como se eu fosse o adulto sensato em uma peça sobre pessoas fingindo que dinheiro é afeto. E então mamãe disse, o Chris resolve.
Minhas mãos não tremeram. Minha voz não subiu. Pela primeira vez, a matemática se equilibrou na minha cabeça. Anos de pequenas contas contra um único limite pequeno. Esperei o garçom voltar e decidi colocar a conta onde ela realmente pertencia. O barulho da sala não mudou, o que mudou foi a pressão. Dava para sentir a atenção de todos se inclinando, mesmo sem que ninguém virasse o rosto. Quando o garçom voltou com aquela pastinha preta de couro debaixo do braço, eu me levantei, não de forma dramática, apenas o suficiente para que ele me ouvisse com clareza, sem virar mais um sussurro na mesa. Pode dividir a conta conforme o que foi servido? Perguntei. Ele piscou, depois assentiu, com o alívio de quem esperou o turno inteiro por alguém que dissesse uma frase normal. Mamãe riu alto, naquele riso brilhante de quem precisa de testemunhas. Ah, Christopher, é uma conta só. A gente sempre faz uma conta só. Tia Karen se intrometeu, a gente confia em você. Você é o professor de matemática. Trevor recostou-se, apoiando o braço na cadeira como um rei de pintura barata. Amigo, não seja esse cara. Apontei calmamente, com a mão aberta, em direção às crianças. 2 caixinhas infantis foram servidas naquele lado, disse. Max e Lily não receberam isso. Nós comemos dos pratos principais. Vamos pagar pelo que comemos. O sorriso de Jen afinou. Chris, isso é deselegante. É exato, respondi. A boca da minha mãe fez um pequeno ó, como um peixe descobrindo o vidro do aquário. Esta família não fica contando centavos. Esta família vem me cobrando centavo por centavo há muito tempo, eu disse, cada palavra colocada com o cuidado de quem empilha blocos. E eu terminei com isso. O garçom pairou ao lado da mesa como um pássaro cauteloso. Posso discriminar os itens, sem problema. Nem pense nisso, disse mamãe, com um veneno disfarçado de doçura. Estamos juntos. Por favor, faça assim, pedi. De acordo com o que foi realmente servido. Ele olhou de um para o outro, como quem vê 2 estradas e escolhe aquela que tem postes de luz. Sim, senhor, respondeu para mim e sumiu. Um silêncio se espalhou sobre a mesa, dobrado com perfeição, como um guardanapo recém-passado. Jay sussurrou para Trevor, mas não baixo bastante, ele tá fazendo cena por causa de um prato de massa. Trevor, ainda reclinado, me lançou aquele sorriso de quem acha que está dando uma lição. Olha, cara, mês passado a gente cuidou dos seus filhos para você resolver sua emergência na escola. Te mandei alguma cobrança no Venmo? Sim, mas isso é família, certo? Tudo se compensa, respondi. Você mandou uma cobrança por cuidar dos próprios sobrinhos. E ainda comeu meus Doritos e tomou meu último Gatorade. Alguns primos engasgaram de rir na água. Mamãe tentou mudar de assunto. Chris, seja grato por ter sido convidado. Lá estava, a linha sendo cruzada. Olhei para ela e depois para Max e Lily, que estavam colorindo um gato que mais parecia uma batata. Para de me dizer isso, falei. Sou seu filho, não um convidado. O garçom voltou com 3 pastas pretas. Uma diante dos meus pais, outra na frente de JYN e Trevor, e a última diante de mim. Ele as colocou com o cuidado de um cirurgião. Dividi com base no que vi sendo servido, explicou. 2 caixinhas infantis foram para cá. Tocou perto do cotovelo de JYN. O restante está agrupado de acordo. Posso ajustar, se quiserem. JYN abriu a pasta como se ela pudesse explodir. Isso é, 198 por massa, começou. E Trevor, por que aqui aparece 65 2 vezes? Trevor franziu os olhos como se números fossem um insulto. Pacotes das crianças, disse. Tá escrito bem aí. Mamãe abriu a dela. 224. Olhou para o papel como se ele tivesse ofendido. A gente mal comeu. Papai tossiu no guardanapo e me lançou um olhar, como se eu fosse o árbitro da situação. Abri a minha. 39 antes da gorjeta. 2 sodas, um prato que as crianças realmente comeram e um acompanhamento de legumes que elas ignoraram. Deslizei o cartão e fechei a pasta. A voz da mamãe se tornou afiada. Guarda isso agora. Não, respondi.
Você está se envergonhando, ela disse. Eu não estou envergonhado, respondi. Estou apenas corrigindo uma conta errada. Tia Karen tentou aliviar, é só um jantar, querido. Não é, falei. É um padrão. O rosto de JYN ficou vermelho. Você está punindo meus filhos. Meus filhos ganharam guardanapos, respondi. Eles estão bem. Trevor se inclinou para a frente, cotovelo sobre a mesa, com aquele ar de conversa de homem. Isso é mesquinho. Não é vingança, falei com calma. É encerramento. Cansei de ser o cara que vocês assumem que vai pagar só porque sei quanto é 15% de 8. O garçom pegou meu cartão com um leve aceno, como quem compartilha uma piada silenciosa. Foi até JYN, que inseriu o cartão com um suspiro trêmulo. Trevor adicionou o dele com um floreio, como se Estilo pagasse a conta. Mamãe não se moveu. Seu pai e eu, começou. Nós vamos pagar pelo que vocês comeram, interrompi. Como todo mundo. Ela me encarou. Eu não desviei o olhar. Amo minha mãe. Também amo meus filhos. Amar os dois ao mesmo tempo às vezes significa dizer não a um deles. Quando o garçom se afastou, Mac sussurrou, a gente fez algo errado. Não, campeão, respondi. Estamos fazendo a coisa certa. Ninguém quis mais bolo. O horário da foto em grupo, às 6h10, passou despercebido. As pessoas começaram a pegar os casacos, como se fossem escudos. Os primos mantiveram os olhos fixos nos próprios sapatos. JYN murmurou, uau, como uma prece que não chegou ao céu. Assinei o recibo, dei gorjeta ao garçom como alguém que já viu pessoas carregarem mais do que pratos e me levantei. De agora em diante, disse para a mesa. Eu pago pelo que peço e por quem trago. Só isso. Mamãe abriu a boca, fechou, e então olhou ao redor como se procurasse uma câmera que não existia. Ajudei Max e Lily a vestirem os casacos. Saímos para uma noite que cheirava à sobremesa dos outros. Meu celular vibrou no bolso, insistente, como uma abelha presa. Não olhei. O ar tinha o frescor de uma conta bem resolvida. O carro ainda nem tinha saído do estacionamento quando o telefone começou a piscar como uma máquina caça-níquel. JYN, você me humilhou. Mamãe, me liga. Trevor, nada legal, cara. A gente não é seu caixa eletrônico. Tia Karen, querido, acho que você exagerou, mas te amamos. Coloquei o telefone virado para baixo no porta-copos. Chocolate ou baunilha? Perguntei. Chocolate, disseram os dois ao mesmo tempo. Pegamos milkshakes no drive-thru com um grande sorvete de neon na fachada. Disse às crianças que estávamos comemorando por termos sobrevivido ao restaurante chique. Elas brindaram com os copos de papel e declararam feriado oficial. Em casa, depois do banho, dos pijamas e de só mais uma página, 2 vezes, sentei no sofá e abri o grupo da família. As mensagens se acumulavam. Mamãe, não sei quem você pensa que é. Mamãe, de novo, eu sempre fiz tudo por você. JYN, como mãe, não acredito que você transformou o jantar em dinheiro. Trevor, solicitação no Venmo, $22,40, pão mais entradas compartilhadas. Digitei, apaguei. Digitei, apaguei. Então escrevi uma mensagem clara. Nova política para mim, sem contas divididas, sem a gente acerta depois, sem faturas de babá. Pago pelo que peço e por quem trago. Se for uma emergência de verdade, me liguem. Se não for, planejem. Deixei o celular na mesa. Ele vibrou tanto que andou sozinho, como um inseto tentando fugir. Ativei o modo não perturbe e escrevi um bilhete adesivo em letras de bloco. Você tem permissão para parar. Colei no notebook e sim, meio brega, mas é assim que lembro das coisas. De manhã, as crianças comeram cereal com quantidades heroicas de banana. Abri o e-mail. Um de Trevor, com o assunto lembrete amigável, e um anexo chamado totais em andamento.xlsx. Não abri. Arquivei. Levei as crianças para a escola e a creche, acenei para o guarda de trânsito e senti algo no peito, o gosto de quem acabou de dizer a coisa certa.
Às 10h12, mamãe ligou. Deixei cair na caixa postal. Ligou de novo. E de novo. Às 10h20, deixou uma mensagem que soava como um discurso ensaiado no carro. Christopher, começou, e só isso já bastava para eu saber que estava encrencado. Não sei o que deu em você. Você me fez parecer uma tola na frente da minha própria mãe. Sua irmã está arrasada. Trevor ficou magoado. Seja o homem maior. Peça desculpas e eu te perdoo. Ouvi 2 vezes e fiquei preso em uma frase no meio: eu te perdoo. Eu não achava que precisava de perdão por querer pagar a minha própria conta. No almoço, esquentei um chile no micro-ondas da sala dos professores de matemática e prometi a mim mesmo não checar o celular. Chequei. JYN tinha postado um story das filhas com pijamas combinando e a legenda: protegendo a alegria delas. Trevor postou um bumerangue de uma carteira se fechando com a frase: limites funcionam nos 2 sentidos. Coloquei os 2 no mudo. Houve um pequeno prazer nesse gesto, como abaixar o volume de um rádio que só transmite estática. Depois da escola, corrigi provas na mesa da cozinha. Lily fez um forte com as almofadas do sofá. Max perguntou se números decimais eram só frações minúsculas que foram espremidas. Eu disse que sim, e demos um high five. A campainha tocou. Mamãe, segurando uma lata de biscoitos como se fosse um tratado de paz. Não a convidei para subir. Conversamos na entrada, com o tapete de girafa roçando meus tornozelos. Vamos recomeçar, ela disse. Noite de filme em família no sábado. Eu faço lasanha. Não, obrigado, respondi. Seus olhos brilharam num lampejo de irritação. Não seja ridículo. Não estou sendo. Estou escolhendo. Ela tentou jogar a carta da memória. Lembra quem pagou seu aparelho? Quem te levava para as aulas de reforço? Você age como se nunca tivéssemos feito nada por você. Vocês eram meus pais, eu disse. Isso não é um favor. E nada disso significa que eu lhes devo a vida toda. Ela baixou o tom. Sua irmã está sobrecarregada. Eu também, respondi. 2 filhos, um salário. Eu ensino, mãe. Não invisto em cripto. Ela levantou a lata. Biscoitos. Leva para casa dos Jensen. Ela gosta de se sentir grata, eu disse. A boca dela se apertou. Agradeça por ter sido convidado. Disse no piloto automático. Para de dizer isso, respondi. Sou seu filho. Ela deixou os biscoitos no chão, na frente da porta, como um pacote que ninguém quis assinar. Deixei lá até as crianças dormirem, depois coloquei no freezer. Não estou acima de comer biscoitos de raiva mais tarde. A semana me testou em pequenas doses. Tia Karen mandou mensagem: seu tio não consegue fazer o iPad funcionar. Pode passar aqui? A gente te alimenta com lasanha. Respondi: cobro $90 por hora por atendimentos domiciliares, cara sorrindo e com olhos sorridentes. Depois completei: brincadeira. Mas não, obrigado. Foi bom ser sério e brincalhão ao mesmo tempo. Jamie enviou uma fatura, um PDF de verdade, com o título Saldo de Babá, Tarifa Familiar, no valor de $160. Havia itens inventados, um deles dizia: cuidar de Max enquanto Chris cortava o cabelo. O que era engraçado, porque Max estava comigo no salão, perguntando ao barbeiro sobre as máquinas. Respondi: não. Só não. Os momentos de silêncio do meu dia ficaram mais altos. Criei uma nova subconta chamada Somente Crianças. No dia do pagamento, transferi $100. Não era muito, mas o suficiente para sentir que estava definindo minhas próprias regras. Inscrevi as crianças no acampamento de fim de semana no centro comunitário, para os sábados em que eu costumava depender de ajuda. Custava $35 cada, e elas voltavam cheirando a tatame e orgulho. Max aprendeu a jogar pebolim. Lily aprendeu que apitos são muito barulhentos. Mamãe mandou fotos da lasanha da noite de cinema, como se a comida em si pudesse nos atrair de volta. Sentimos sua falta, ela escreveu. Não é a mesma coisa sem suas tigelas gigantes. Fiquei olhando a foto e pensei nas tigelas de mistura da vovó,
que ela me deu no ano passado. Elas ainda estavam na casa da minha mãe, porque ela disse que as manteria em segurança. Respondi: por favor, traga as tigelas da vovó para mim da próxima vez que vier. Ela mandou um emoji de joinha. Nenhuma palavra. Na quinta-feira, o vovô ligou. Ele é quieto, mas não finge, ele disse. Você está bem? Perguntou. Estou, respondi. Bom, disse ele. Sua avó disse que você estava certo. Sobre o quê? Sobre o garçom. Eu ri. Na sexta, depois da escola, perguntei às crianças o que queriam jantar. Café da manhã, disse Lily. Fizemos panquecas no jantar, medimos a farinha como se fosse um experimento de laboratório e praticamos frações com os medidores. Max despejou a massa formando o número 8 e gritou: panquecas infinitas. Comemos na mesa com os guardanapos bons, aqueles que comprei em promoção anos atrás e que usamos quando queremos nos sentir chiques. Ninguém me mandou uma conta por usá-los. O grupo da família esfriou até virar um silêncio polido e estranho. Pela primeira vez, começaram a me perguntar se eu ia a certos encontros, como se eu tivesse escolha. Disse não muitas vezes. Disse sim para coisas que não exigiam carteira. Aos domingos, passeava com as crianças no parque em vez de atravessar a cidade para um brunch onde o menu infantil custa $14 por uma panqueca seca e um adesivo. Uma semana depois, apareceu um pequeno pacote na minha porta. Sem bilhete. Dentro, envoltas em papel de seda amassado que cheirava ao armário de temperos da mamãe, estavam as tigelas da vovó. Lavei-as e fiz pipoca nelas naquela noite. As crianças disseram que as tigelas eram grandes demais para pipoca, o que significa que eram perfeitas. Nem tudo foi fácil. Jamie mandou uma mensagem de madrugada: a gente está bem? O tipo de pergunta que não é pergunta, é armadilha. Digitei: pague suas contas. Não me mande faturas por ser tio. E não espere que guardanapos virem refeição para os meus filhos. Apaguei. Escrevi: a gente pode estar bem se você parar de esperar que eu seja o seu orçamento. Enviei essa. Ela respondeu com uma única palavra: uau. Deixei por isso mesmo. Na manhã seguinte, levei as crianças à escola e pensei em como é estranho o mundo não desabar quando você impõe um limite. Eu esperava uma tempestade. Mas a tal tempestade era só um grupo no chat e alguns silêncios constrangidos em torno de uma mesa que nem era nossa. No sábado, fomos à biblioteca. Max pegou um livro sobre insetos. Lily escolheu um sobre um coelhinho que aprende a dizer não. Na hora de dormir, ela perguntou: dizer o não é uma palavra má? É uma palavra verdadeira, respondi. Ela abre espaço para o sim que você quer. Ela sentiu, como se aquilo fosse sobremesa.